Bem-vindos ao Medcast, sua pílula diária de conhecimento médico. Eu sou o Miguel Ramires e hoje, temos um programa muito especial. Atendendo a alguns pedidos, vamos focar na conscientização sobre o câncer infantil. E para conversar com a gente sobre esse tema tão importante, recebemos a doutora Luciana Vettel, que é oncologista pediátrica. A nossa ideia hoje é explorar um pouco aqueles sinais, aqueles sintomas que podem, digamos, levantar a suspeita de câncer em crianças, em adolescentes, falar da importância de um olhar atento. Obrigada pelo convite. É fundamental a gente falar sobre isso, olha. Embora seja considerado raro, né, o câncer infantil ainda é a principal causa de morte por doença nessa idade. Se a gente juntar todas as outras causas, ele supera. E um ponto, assim, muito crítico é o diagnóstico precoce, que nem sempre é fácil, sabe? Muitos sinais no comecinho são bem inespecíficos, aparecem devagarzinho, e eles imitam muito doenças comuns da infância. Tipo viroses, infecções, essas coisas. Exatamente, viroses e infecções, porque o câncer pode afetar o sistema imune, a produção de sangue, e aí dá sintomas parecidos mesmo, como febre, cansaço. Entendi. Então, essa semelhança toda exige um estado de alerta maior dos profissionais da atenção primária e das famílias também, né? A suspeita precoce parece chave. Com certeza, é aquele olhar atento, sabe? Perceber que tem alguma coisa que não está bem, que persiste, não melhora. Um encaminhamento rápido, assim que surge a suspeita, para um centro especializado em oncologia pediátrica. Nossa, isso pode mudar tudo. Muda o prognóstico, reduz complicação, reduz o impacto da doença e do tratamento também, né? O tempo é realmente crucial. Imagino. E esse tempo entre os primeiros sintomas e o diagnóstico, ele varia muito. Varia bastante. Depende muito do tipo do câncer, né? Em leucemias agudas, por exemplo, ou em alguns tumores como um neuroblastoma, que é um tumor de células nervosas mais jovens, a evolução pode ser bem rápida, coisa de semanas mesmo. Nossa, semanas? É. Já em outros casos, como tumores ósseos ou alguns tumores cerebrais, os sintomas podem ser mais arrastados, sabe? Pode levar meses até fechar o diagnóstico justamente porque começa de forma mais silenciosa. Certo. Então vamos detalhar um pouco mais esses sinais de alerta. O que realmente deve acender, digamos, uma luz amarela para pais, cuidadores, médicos? Olha, a gente pode pensar em alguns grupos de sinais para facilitar. Por exemplo, aqueles ligados ao sangue, né? Uma palidez na pele, nas mucosas, que não melhora, um cansaço, uma falta de energia assim muito grande, persistente. Outra coisa, aparecer fácil aquelas manchas roxas, sabe? As equimoses, ou uns pontinhos vermelhos na pele, as petequias, sem ter tido uma batida forte, um trauma que explique. Ou o sangramento que custa parar no nariz, na gengiva. Entendi. E além desses, tem outros tipos? Caroços, talvez? Sim, sim. Outro grupo importante são os sinais de uma massa crescendo. Então, nódulos, os famosos caroços ou inchaços em qualquer lugar do corpo, especialmente se não dói e vai crescendo. E dor, né? Dor persistente em ossos, juntas, principalmente se piora de noite, se acorda a criança, é diferente daquela dor do crescimento que geralmente melhora com massagem, é mais difusa. E também mancar ou a criança se recusar a andar, a apoiar o peso. Isso também é um sinal. E sintomas mais gerais, como febre e perda de peso, esses também entram? Entram sim, são importantes no conjunto. Febre por muitos dias, mais de uma semana, 10 dias, ou aquela febre que vai e volta sem ter uma infecção óbvia por trás. Perda de peso que a gente não consegue explicar e que continua. Dor de cabeça também, viu? Principalmente se for forte, persistente, pior de manhã e ainda vier com vômito junto. Nossa, complexo. E tem as alterações visuais, claro. Visão dupla de repente, um estrabismo que começou agora, perda de visão, ou aquele reflexo branco na pupila, que o pessoal chama de olho de gato, isso pode ser sinal de retinoblastoma, um tumor do olho. Realmente é uma lista considerável. E, como você mencionou, muitos desses sintomas isolados podem não ser nada, né? O que define, então, o ponto de maior preocupação? Quando que o alerta tem que ser máximo?
Acho que a chave é a persistência e a combinação. Sabe, uma febre isolada, ok, provavelmente é uma infecção. Agora, uma febre que não passa as semanas, junto com palidez, dor no osso, talvez uns gânglios aumentados, aí o cenário muda completamente. A investigação tem que ser urgente. A combinação, entendi. Isso. E tem alguns achados que, mesmo sozinhos, já são bandeira vermelha total, precisam de investigação na hora. Por exemplo, se o médico palpa uma massa no abdômen da criança, ou se um raio-x mostra uma massa no meio do tórax, ou se o exame de sangue mostra blastos, que são aquelas células do sangue muito jovens anormais. Aí não tem dúvida, tem que investigar rápido. Faz todo sentido. A combinação e a persistência e esses sinais de alerta máximo. E essa suspeita, ela muda um pouco conforme a idade da criança? Existem tipos de câncer mais comuns em certas idades? Existe sim uma tendência, né? Por exemplo, o neuroblastoma e o tumor de Wilms, que é um câncer do rim, são mais comuns em bebês e crianças bem pequenas, ali nos primeiros anos de vida. Já as leucemias, elas são bem frequentes em crianças abaixo dos 10 anos. E aí, quando chega na adolescência, a gente começa a ver mais os linfomas e os tumores ósseos, como o osteosarcoma, o sarcoma de Ewing. Entendi. São tendências, claro. São tendências gerais, não é uma regra fixa, né? Mas ajuda a guiar o raciocínio. E o mais importante, acho, em meio a tudo isso, é que o tratamento avançou demais. Hoje, a taxa de sobrevida geral para o câncer infantil, ela passa de 80%. 85% em 5 anos. É um avanço enorme. Nossa, isso é muito bom saber. É um alento mesmo ouvir isso. Então, acho que a mensagem principal que fica dessa nossa conversa é atenção aos sinais, né? Vigilância por parte de todo mundo, famílias, cuidadores, professores, médicos e a agilidade. Se surgiu a suspeita, encaminhar rápido para investigar. Doutora Luciana, muito obrigado por dividir seu conhecimento e sua experiência com a gente hoje. Foi muito esclarecedor. Imagina eu que agradeço a oportunidade de falar sobre um tema tão relevante. E para quem nos ouve, fica aqui uma reflexão final, pensando que muitos desses sinais se confundem tanto com as doenças comuns passageiras da infância. Qual será o maior desafio para pais, cuidadores e pediatras em manter essa vigilância necessária para o diagnóstico precoce, mas sem cair num estado de alarme constante a cada febre, a cada mancha roxa? Fica aí para a gente pensar. Voltamos em breve com mais Medcast.